Como saber que eu sou um cristão verdadeiro? Como ter certeza e segurança de que no último dia eu vou para o céu e não para o inferno? Será que tem como saber isso? Ou seria prepotência da minha parte achar que eu posso ter segurança da minha salvação? Paulo, no capítulo 8 aos Romanos, na sua carta, ele vai escrever que sim, dá para ter certeza e segurança da sua salvação. Ele vai apresentar 3 características nos versos 12 a 17. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindo mais uma vez à nossa série, o Evangelho de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 8 e estamos falando agora sobre a segurança da salvação. Se eu contasse para você uma história de um menino que cresceu na sua tenra idade, numa família toda desestruturada, em que ele era abusado fisicamente pelo seu pai, em que ele era espancado, ele era rejeitado, ele não era amado, até o ponto de que foi preciso tirar ele da sua família e colocá-lo num orfanato, como se ele não tivesse mais pais. A ponto de que ele vivesse uma vida de sofrimento, de terrível abandono e rejeição. E depois de um tempo, um homem rico chegasse até aquele orfanato e desse toda a sua fortuna para que aquele menino se tornasse não apenas um adotado, mas o seu próprio filho. Ele desse toda a fortuna que ele tem e com todo o amor e carinho cuidasse daquele menino. O que você diria desse homem? Esse homem só pode ser um homem de Deus. Esse menino é o cristão. O cristão foi adotado na família de Deus. E por ser adotado, ele é legalmente filho de Deus. E não apenas filho, mas também herdeiro de toda a riqueza de Deus. Paulo diz isso no verso 15. Ele diz que porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O que Paulo está dizendo aqui é que o crente não precisa viver com medo de ser rejeitado por Deus, de ser abandonado por Deus, ou de ser castigado, condenado no inferno por Deus. Por quê? Porque ele foi adotado. Ele recebeu toda a riqueza de Cristo. Ele não apenas foi adotado, como ele diz no verso 17, que ele é herdeiro das riquezas de Deus. Ele diz, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa? Significa que o Pai, ao mesmo jeito que ele ama o filho dele, o filho, de sangue, Jesus, ele também ama os seus filhos adotados da mesma maneira, os crentes. Portanto, o crente pode ter certeza, sim, de que ele é salvo. Mas quais são as características ou as evidências de que ele é um filho e não um bastardo? Paulo vai dar 3 evidências da nossa salvação, da segurança da nossa salvação. A primeira evidência está nos versos 12 a 14, que é a santificação. Paulo vai dizer, no verso 13, que se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. A palavra mortificar aqui significa fazer morrer, matar. Matar o quê? Os feitos do corpo. Ou Paulo, em outra carta, vai dizer se despir do velho homem. Para ter segurança de que eu sou um crente verdadeiro e que eu vou para o céu, isso tem que evidenciar na minha vida que eu estou buscando matar o pecado em mim. Essa ideia de mortificar tem 2 significados principais. Primeiro é a radicalidade. Jesus disse, se seu olho te faz pecar, corta e lança-o fora. Melhor é entrar sem o olho no reino dos céus do que ir com o corpo todo para o inferno. Se a sua mão te faz pecar, corta e joga fora, porque é melhor entrar sem uma mão no reino dos céus do que com o corpo todo no inferno. Ele não estava dizendo isso literalmente, mas ele estava dizendo que a luta contra o pecado para o crente deve ser radical. Mas o segundo sentido dessa palavra, de mortificar, não é apenas a radicalidade, mas a continuidade. Ele diz, se vocês viverem segundo a carne, mas se mortificarem os feitos do corpo, viverão. Ou seja, ele está dizendo que não é mortificar uma vez, não é uma questão pontual, mas é um estilo de vida. É viver lutando e matando os feitos do corpo. Aqui há um engano muito perigoso. Algumas pessoas acham que feitos do corpo significa todas aquelas coisas que são físicas, como se as coisas físicas fossem ruins e as coisas espirituais, da alma, dos conceitos, das ideias, fossem boas. Mas a ideia aqui é que os feitos do corpo são as inclinações pecaminosas do nosso coração.
certo? Algumas pessoas acham que sexo é pecado e as coisas espirituais são só ler a Bíblia, ir para a igreja e orar. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo isso. Na verdade, o sexo foi Deus quem criou para a glória dele. Portanto, os feitos do corpo aqui são inclinações pecaminosas, a cobiça, a mentira, a lascívia, a imoralidade, mas também o egoísmo, a gula, né? Todos esses pecados, todas essas coisas são os feitos do corpo que Paulo está tratando aqui nesse verso. Portanto, uma manifestação exterior de pecado se revela numa manifestação interior das inclinações do meu coração. Então, se eu estou mortificando o pecado, isso revela uma certa segurança da minha salvação. Mas ele não diz apenas mortificar o pecado, mas ser guiado pelo Espírito. Olha o que ele diz no verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito. Ser guiado pelo Espírito não é ouvir uma voz na sua cabeça que te fala para ir para a esquerda ou para a direita, para fazer isso ou aquilo. Não é essa a ideia da Bíblia, como a Bíblia nos guia, né? Como o Espírito nos guia. A função principal do Espírito Santo é te convencer do seu pecado e te apontar para Cristo. Portanto, o Espírito produz santidade em nós. É isso que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Fruto do Espírito é o quê? Alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. É uma questão relacional e não mística. É uma questão de você estar tão enraizado em Deus, buscando tanto a Deus, que Ele vai gerando santidade em você. Aí você vai me dizer, mas é tão difícil. É tão difícil lutar contra o pecado, é tão difícil vencer. Como é que eu vou ter segurança de que eu sou salvo? A segurança está no verso 12. Paulo diz que nós não somos devedores à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Em outras palavras, o cristão pode dizer não ao pecado. Ele não é obrigado a dizer sim para as inclinações pecaminosas dele. Portanto, tem esperança, meu irmão. Se você está lutando pela santificação, isso revela, em primeiro lugar, que você tem segurança da salvação. A segunda evidência da segurança da salvação está no verso 16, que é a confirmação. Confirmação. Verso 16 diz, pois o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma confirmação interna e experiencial. O crente, ele sabe que ele é crente, porque o Espírito Santo confirma isso ao coração dele. Quando? Ou como? Quando ele ouve a palavra de Deus, ele recebe o amor de Deus. Isso mexe com ele. Quando ele ouve as palavras do Mestre, o próprio Jesus disse, as minhas ovelhas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. É isso que acontece com o crente. Então eu me sinto amado por Deus, porque eu conheço a voz dele. Eu vejo como se o rosto dele estivesse sorrindo para mim. Eu sinto a sua paz, eu sinto o seu amor. Sim, o crente sente essas coisas. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo de Deus. É como um filho que conhece, né, bebezinho, conhece as batidas do coração da sua mãe. O Espírito Santo, ele nos fala principalmente três coisas. A função dele é nos falar: ei, você pecou. Em segundo lugar, ei, olhe para Cristo. Em terceiro lugar, Cristo te ama. É isso que o Espírito Santo faz no coração do crente. Então o crente pode ter certeza da sua salvação, porque o Espírito confirma isso interiormente a ele. E a terceira e última evidência da salvação, Paulo vai dizer no verso 17, que é a tribulação. Em primeiro lugar, a santificação. Em segundo lugar, a confirmação. Em terceiro lugar, a tribulação. O pregador Martinho Lutero já disse certa vez que para ser um teólogo da cruz é preciso três coisas: oração, meditação e provação. Eu vou mudar um pouquinho a palavra dele. Vou dizer que para ser um crente perseverante é preciso ter três coisas: oração, meditação e provação. Paulo diz no verso 17 que sim, nós somos herdeiros de Deus, se com ele sofremos. Se, aqui tem uma condição. O próprio apóstolo Paulo disse em Atos, capítulo 14, verso 22, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, quando nós sofremos por causa do Evangelho, nós estamos demonstrando que temos segurança da salvação, de que somos crentes verdadeiros, de que vamos para o céu. Isso vai diretamente ao oposto do que a teologia da prosperidade prega.
A teologia da prosperidade diz para você que se está tudo bem na sua vida, significa que Deus está com um selo de aprovação para você. E se está tudo indo de mal a pior na sua vida, é por sua culpa. Você está em pecado, alguma coisa você fez de errado. A Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que por muitos sofrimentos importa entrar no reino dos céus. E o nosso sofrimento pode dizer, sim, de que nós estamos no caminho do Senhor. Existiu um pastor que disse que uma mulher veio para ele com o coração muito ferido. Ela havia sido abandonada pelo marido e o marido agora estava com outra pessoa, se dando muito bem, enriquecendo, e ela trabalhando pra caramba, arduamente para se sustentar, e com muitos sofrimentos, muita dor. E ela perguntou, por quê? Por que que ele se dá bem? E por que que eu tô aqui sofrendo? Deus não me vê. Aquele pastor abriu sua Bíblia e leu para ela Hebreus capítulo 12, verso 8, que diz assim: mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. O que esse versículo quer dizer? Que se Deus não corrige você, se Ele não traz, por meio de sofrimentos, a disciplina, a correção, e não alinha os seus pensamentos nas coisas do alto, através do sofrimento, significa que você não é filho. Você é bastardo. Então ele disse, talvez a maior evidência de que você é uma crente é que você está sofrendo. E a maior evidência de que o seu marido não é um filho de Deus é porque está tudo bem na vida dele, por enquanto. Meu irmão, eu quero incentivar e encorajar você a lembrar que a nossa herança será sim recebida por Cristo, mas só depois da longa e árdua jornada. Para finalizar e concluir, se você tem essa dúvida da sua salvação, medite nesse texto. Existe a evidência da santificação na sua vida? Você luta pela santidade ou é passivo e indiferente com o pecado? Em segundo lugar, existe essa confirmação interna do Espírito Santo em você? Você se alegra quando você ouve a palavra sendo pregada? Ou você vive como um órfão, não sente alegria com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus? Em terceiro lugar, existe alegria no meio do sofrimento? Você entende que no meio da sua tribulação o Senhor está cuidando de você e fazendo você perseverar? Ou você não está disposto a sofrer por causa de Cristo? Qualquer sofrimento você já o abandona. A palavra de Deus está afirmando aqui que se não há essas três evidências no seu coração, eu sinto dizer, mas você não é filho. Você é um bastardo. Não importa o seu currículo, não importa se você é pastor de igreja, não importa se você já operou milagres, não importa se você já fez grandes coisas para Deus, se a sua família é exemplar, se você é uma pessoa que enriqueceu e está super bem firme na igreja, se essas evidências não tem em você, no seu RG não está escrito o nome de Deus como seu pai. A boa notícia é que hoje você pode se arrepender dos seus pecados, que hoje você pode colocar sua fé em Jesus Cristo e que hoje você não precisa ser mais aquele menininho órfão. Hoje você pode ser adotado pelo homem mais rico do universo, pelo o Pai amoroso no céu que enviou o seu Filho. Hoje você pode ser herdeiro das suas riquezas infinitas, da sua glória e da sua majestade. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.